Olá, vamos começar então o nosso segundo curso de Desmistificando o Mercado Financeiro, segundo mini curso, da série Desmistificando o Mercado Financeiro. E hoje eu vou desmistificar imóveis para você, tá? Prometo ser breve, objetivo, sem enrolancês, sem financês. A ideia aqui é realmente te ajudar a dar os primeiros passos, né? E eu vou falar sobre imóveis como um todo e o meu conhecimento acerca de imóveis, tá? Bem, esse mini curso aqui ele foi feito para você que quer ter uma renda passiva, uma renda extra, não depender de uma fonte de renda, não depender do governo, não depender futuramente de um emprego, viver de renda passiva, né? E não depender da economia como um todo. Então, normalmente quem busca desmistificar imóveis busca isso, né? E aqui existem dois tipos de imóveis. Existe o investimento tradicional em imóveis, que eu vou mostrar aqui, investimento tradicional, e depois o investimento societário, que eu já vou entrar mais à frente. Mas quando eu falo em imóveis tradicionais, existem quatro tipos de imóveis tradicionais. Existe o residencial, existe o comercial, existe o industrial e existe o terreno. O residencial todo mundo sabe, normalmente vai ser casa, apartamento, kitnet, loft, esses são os tipos residenciais. E tem o comercial, que são salas comerciais, prédios comerciais, né, pontos comerciais. Existe também o industrial, que são galpões logísticos, galpões industriais. Existem outros, mas em via de regra são esses, tá? Os comerciais eu poderia colocar prédios que são alugados para agências bancárias, podia colocar prédios que são alugados para faculdades, instituições de ensinos, para hospitais que também tem, né? Mas via de regra são esses. E tem também o terreno. Então são esses os tipos de imóveis tradicionais. Eu não vou entrar aqui muito nisso, mas eu vou falar na frente de algumas considerações também, né? E aí a gente vem em formas de aluguel, né? Existem contratos de aluguel que são reajustados anualmente e são mínimo de 5 anos o contrato. Nos fundos imobiliários tem muito isso. Tem contratos de aluguel que são mensais, os semanais, que são pelo Airbnb, e o diário, que é o Airbnb, que o governo também já está querendo taxar, que é o famoso short stay, né? Então está muito em voga isso. Depois a gente vai para uma média de ganhos, né? Normalmente os imóveis residenciais, os apartamentos, eles cobram no máximo 0,5% ao mês, casa também 0,5% ao mês. E você ainda tem alguns problemas, né? Tipo, apartamento de 300 mil você consegue alugar aí por 1.200, você não consegue alugar por um valor muito alto. Você tem a taxa de condomínio que encarece muito, você tem uma inadimplência com energia. Então, assim, você tem várias coisas a considerar, inclusive a alta vacância. Por isso que é importante você buscar um bom apartamento bem localizado, né? E verificar se o inquilino também tem um histórico de crédito, né? O score dele. Eu consigo ajudar com isso. As casas também, né? Tem essa questão de menos de 0,5%. Então eu já vi casas de 500 mil serem alugadas por 2 mil por mês porque não consegue alugar por mais, né? E a grande influência disso é a localização. Se não estiver bem localizada a casa, realmente você não vai conseguir alugar, né? Tem que estar próximo aí do trabalho de alguém, de mercados, de escolas e faculdades, senão dificilmente a pessoa vai querer alugar. E tem um grande problema que é a segurança, né? Que aí o apartamento já é um pouquinho mais seguro. E tem também alta vacância, né? Então casas passam por esse problema. Agora, quando a gente fala de kitnets, kitnets são bons porque normalmente sempre tem alguém querendo alugar e você consegue um retorno de 1% ao mês. Então, kitnets de 50 mil reais você consegue alugar por 500 reais por mês, isso é 1%. Mas tem a questão da manutenção, né? Você tem uma alta taxa de manutenção, isso é problema. E aí tem várias variações, tem kitnet sendo alugada por 500, 700, mil reais, 1.200 e vai sempre obedecer à lei da oferta e da demanda e de valor agregado, que é o que? Localização, se é de fácil acesso, se está muito alto ou muito baixo.
se tem imóveis, os agregados do imóvel, né? Então você tem tudo isso. E você ainda tem que ter autorização do governo para construir. Você tem uma vacância muito menor, dependendo da localização e do tipo de kitnet, né? E você consegue aí construir kitnets com 50 mil reais. Ou menos, né? Tem gente que constrói com menos. Quando a gente vai para imóveis comerciais e industriais, você tem o quê? Salas comerciais, que a regra é pagar 1% de aluguel por mês. Galpões industriais também. Só que você tem uma alta taxa de manutenção. Se ficar vacante, você vai ter gastos com energia, IPTU, segurança. Reforma, se você não cuida do imóvel, ele vai se depredando. Você tem às vezes um alto índice de vacância dependendo do galpão. Tem imóveis que eu já vi ficarem sem alugar por mais de um ano, né? Você precisa de um contrato bem feito. E você tem que verificar também se o inquilino é bom, como é que ele está no SPC e no Serasa, certidão negativa da empresa dele. E buscar um avalista ou um calção, né? Porque senão você pode tomar um grande calote aí. E a questão dos terrenos, né? É difícil você conseguir alugar terreno. Você tem uma alta vacância. É, Você pode ganhar com a valorização do terreno. Imóvel você nunca perde, né? Essa é a grande vantagem dos imóveis, você nunca perde. Você ganha com a construção do imóvel. Existe um risco de alguém invadir o seu terreno, isso é muito complicado. E de grilagem, eu já vi gente fazer isso, tá bom? E a parte do Airbnb, cara, ele tem um aluguel até 44% mais alto do que o aluguel tradicional. E eu comparei aqui entre uma kitnet que é alugada normalmente e uma no Airbnb, você vai ter aí 1,44% de locação. Mas também tem um alto custo de administração e você precisa fazer reformas e verificações periódicas e também verificar a vacância, né? Então, assim, tudo é risco nesse mercado, né? E eu estou fazendo o famoso house flipping. Por que eu estou começando com isso? Porque apartamento praticamente a manutenção é igual, não é que nenhuma casa, que cada casa é de um jeito, né? Você tem já a segurança embutida. Eu me certifiquei em reparos e reformas para poder fazer isso também, né? E instalações elétricas. Então, a minha ideia, por que, que o house flipping ele me agrada e eu acho que você deveria pensar nele, é porque você consegue comparar outros imóveis do mesmo tipo, você consegue ver se eles estão sendo alugados, o valor do imóvel e, é, e você consegue alugar às vezes por um valor alto do valor que você adquiriu. Então, eu também estou indo para essa de house flipping, parece ser muito promissor, gosto bastante, tá? Mas o assunto aqui é para você comparar, porque a minha expertise é em investimento societário em imóveis. Que é o que? Ao invés de você comprar o imóvel, você vira sócio de uma empresa que investe em imóveis. E essas empresas estão sendo negociadas na Bolsa de Valores, tá? Então você tem aí investimentos constituídos sob formas de cotas, que são participações societárias, geridos por um profissional com a finalidade de investir em diversos grandes empreendimentos. Então você pode ser sócio de uma empresa que é dona de shopping center, de galpão logístico, de hospital, de prédio comercial, de instituição de ensino. Tem até de casa já, eu já vi de casa, mas eu não gosto particularmente, né? Essas empresas também investem em renda fixa em forma de dívidas imobiliárias também, tá? E você, investidor, investe juntamente com os outros investidores e com esses recursos, o administrador do fundo investe em empreendimentos imobiliários com a finalidade de obter ganhos com aluguel ou valorização do imóvel. Quando você compra essas cotas, você se torna sócio, ou melhor, né, acionista desse fundo, tendo participação nos lucros. Então você não precisa se preocupar com inquilino, com taxa, com IPTU, com vacância, nada. Tem um profissional que faz isso para você, né? E as cotas elas podem variar de R$ 7 a mais de R$ 1.000 a cota, tá? Lembrando que ser sócio de fundos imobiliários na bolsa você não tem custo nenhum. As corretoras isentam de cobrar taxa de corretagem para fundos imobiliários, então é muito democrático. E você pode começar aí com R$ 7, né?
E o ganho ele é proporcional ao número de cotas. Então, você junta o total de aluguel recebido no mês, distribui proporcionalmente ao número de cotas de cada um. Você tem o seu cálculo percentual. Aí, se você tiver dúvida, coloca aqui, que eu adoraria responder, tá? Então, investimentos societários e imóveis é muito legal. Qual que é... Deixa eu ver se eu pus aqui o segmento. Deixa eu ver... Esse aqui eu já falei, vamos lá. Segmento. Você pode ser sócio de shoppings e de prédios de varejo, né? Centros comerciais. No Brás tem fundo imobiliário. Você pode ser sócio de fundo imobiliário que investe em hospital. Fundo imobiliário que investe em obras que estão em construção e foram financiadas pelos bancos. Você investe em galpões logísticos também, então fábricas, depósitos, galpões, centros logísticos. Você tem isso também, né? Você tem assim um leque muito grande. Você tem os fundos de outros fundos. Essa sigla é FOF, né? Funds of Funds, que é uma sigla em inglês que veio para os Estados Unidos, para o Brasil, que são fundos imobiliários que investem em outros fundos. Então você vira sócio de um fundo imobiliário que compra cotas de outros fundos imobiliários. E assim você consegue diversificar, né? Então é uma boa alternativa para quem está começando. Tem fundos em desenvolvimento, mas eles são mais focados em empreendimentos imobiliários com destinação à posterior venda. Eu particularmente não gosto. E tem fundos educacionais, que são imóveis alugados para grandes instituições de ensino. Eu sei que acho que estava aqui já, né, em algum lugar, mas tem, né? E quais que são as vantagens? Você tem uma gestão profissional, então ele vai te cobrar uma taxa de administração igual um fundo de investimento, que eu vou entrar mais à frente também nos fundos de investimento, que ela vai variar de 0,20% ao ano a 2% ao ano, dependendo do fundo imobiliário, tá? Isso já é diversificado, já é abatido mês a mês da sua renda, tá? Então isso aí já tá. Essa diversificação, você investe uma pequena parte do seu patrimônio em vários fundos imobiliários, então você consegue ter essa vantagem, né? Você consegue se proteger contra as incertezas diversificando. Você tem liquidez, então você consegue vender facilmente para as pessoas, para outras pessoas. Isso é diferente de investir em imóveis tradicionais, né, que a gente já não vê isso. Você tem um menor risco de inadimplência porque são fundos imobiliários que alugam para grandes empresas e corporações. Então você também tem isso. E você tem um dos grandes benefícios que eu gosto de falar é que o que você ganha de rendimento de aluguel é isento de imposto de renda. E isso é pela lei, tá? Então você vai ter isenção de imposto de renda. Agora, se você comprou e vendeu com lucro, você tem que recolher 20% de imposto de renda sobre o lucro. Eu não sei fazer esse cálculo. Eu vou pôr aqui de novo, porque no curso de Aprenda a Investir Desmistificando a Bolsa eu coloquei, né? Você tem acho que tem uma empresa, comigo, né, com a minha assessoria, você tem uma empresa que faz esse cálculo para você de quanto você tem que recolher, inclusive emite o DARF para você. Calcula e emite o DARF em seu nome para pagar. Então você evita muita dor de cabeça, evita cair na malha fina, né? Você também não precisa procurar inquilino, você não precisa contratar pedreiro, você não precisa procurar um terreno, nenhum outro tipo de imóvel, né? Você não precisa se preocupar com a inadimplência, não precisa se preocupar com advogado e contratos de locação, e você não precisa se preocupar com a vacância também. Então, são grandes vantagens, né? Aqui é uma diferença. Não está aqui. A diferença entre comprar imóveis de forma tradicional e fundo imobiliário. Mas aqui ele põe que você tem. No imóvel tradicional você tem custo de IPTU, ITCMD, né? Você tem vários custos, você tem possibilidade de vacância e no fundo imobiliário você não tem nada disso. Você tem custo zero para fundo imobiliário. Você só tem que pagar mesmo imposto de renda da diferença entre a compra e a venda do seu fundo imobiliário se você teve ganho com a venda, entre a compra e a venda. Se não, você tem custo zero, né? Aqui eu tinha no outro curso aqui, analisando um fundo imobiliário. Eu não vou entrar nisso aqui com você. Por quê? Tá?
Esse aqui é um site, Funds Explorer, tá? Pode digitar aí para você, tá? Eu também tinha um vídeo, né, na Genial, mas eu vou fazer esse vídeo na XP. Eu vou colocar aqui na XP. Esse aqui é o meu código de assessor na XP. Eu já fui da Genial também, mas hoje eu estou na XP. Vou até apagar isso aqui. Nem lembrava disso aqui. Eu acho que esse é meu código. Mas você pode procurar o meu nome lá, né? Você tem custo zero, né? E eu ainda estou dando um bônus, né? Para quem investe a partir de 20 mil reais com a minha assessoria, eu coloco uma lista de transmissão. Mas, inclusive, isso aqui eu nem vou colocar mais, tá, gente? E aí tem um grande problema, né? Que a pessoa não quer ficar analisando fundos imobiliários. Ela quer as melhores análises e recomendações de fundos imobiliários, né? Aqui eu coloquei para você entrar num link lá que tem o grupo de fundos imobiliários, né? Grupo de fundos imobiliários. Nesse grupo eu vou colocar e atualizar os fundos imobiliários mais recomendados e mais seguros, feita pelos melhores analistas do Brasil. Tá? Isso eu consigo trazer para você, tá bom? Mas tem que entrar no grupo, né? Agora, o que eu acho? Quer ver um fundo imobiliário? Vai no Funds Explorer, eles são muito bons. Ah, dá para fazer uma aula gigantesca em cima disso? Dá. Mas você vai ficar analisando um monte de coisa que na prática você não precisava, entendeu? Então a ideia aqui é te explicar como funciona mesmo, fazer uma comparação. Lembrando que imóvel, seja ele fundo imobiliário ou investir de forma tradicional, você normalmente não perde. Eu já vi fundo imobiliário as pessoas perderem, tá? Mas imóvel de forma tradicional, você não perde dinheiro quando você vende. Você tem essa via de regra, tá, gente? Tudo tem sua exceção. O imóvel é renda variável, né? Mas via de regra acontece isso. E aí eu estou comparando com fundos imobiliários. Eu tenho mais de 10 fundos imobiliários ali na minha carteira que eu posso estar te ajudando aí no nosso grupo de fundos imobiliários, né? E se você vir para minha assessoria, eu ainda consigo te colocar na lista de clientes que eu faço o cálculo do imposto de renda a recolher. Seja para fundo de investimentos, para previdência, para ações ou para fundos imobiliários ou qualquer outra coisa, né? Eu consigo fazer esse cálculo e te ajudo a emitir o DARF dentro da XP, tá? Lembrando que a XP também não é boazinha não, mas as grandes vantagens da XP é renda fixa e fundo de investimento, tá? Se você tiver dúvidas, comenta aí, tá? A ideia realmente aqui é te ajudar, tá bom? Então a gente encerrou a parte de desmistificando imóveis, né? Ah, e eu gosto muito de house flipping também. Eu estou entrando nessa, eu fiz esses cursos porque eu quero comprar imóveis para reformar e vender ou reformar e alugar. Porque se eu compro um imóvel desvalorizado, eu consigo alugar ele por, sei lá, 2,5% de aluguel ao mês. 3, né? Ou vender com um grande lucro também. Então eu estou nessa, eu vou começar, né? Só resolver os meus processos aí na justiça, eu pretendo começar com isso. Então a gente finalizou aqui desmistificando imóveis, a gente vai agora para desmistificando fundos de investimentos. Lembrando, tá, gente? Todo fundo de investimento ele tem que ter um CNPJ. Então ele tem que ter um CNPJ. Ele tem que ter um gestor, um administrador, um auditor, um cotista e um distribuidor. O distribuidor normalmente é uma corretora. Eu já falei da diferença do distribuidor da XP aqui, né? Cuidado com o assessor de investimento, tá, gente? Ele quer te empurrar. Se você tem um assessor de investimento que está te empurrando oferta pública de ações, de fundos imobiliários, que são os famosos IPOs, né? Subscrição. Se você tem assessor te empurrando títulos de renda fixa, te empurrando fundos de investimento com alto risco e alta taxa, esse assessor não quer o seu bem não, tá? Por isso que eu recomendo você seguir uma carteira recomendada de fundos de investimento, tá? E eu tenho a melhor carteira recomendada de fundos de investimentos no Brasil, lembrando que eu não recomendo, eu contrato um analista, tá bom? Mas você tem todos esses dentro do espectro de um fundo de investimento.
Por que que eu gosto de fundos de investimento? Porque você terceiriza o poder de decisão, ao invés de você selecionar fundo imobiliário, renda fixa e ações para investir, você terceiriza isso para um profissional, que é um gestor. O gestor escolhe os investimentos para você e o administrador calcula o valor da sua cota e recolhe na fonte o imposto de renda, se houver. O auditor ele audita, ele vê e entrega uma declaração para o governo mostrando que tudo está ok. Você é o cotista e o distribuidor é uma corretora ou eu, assessor que trabalho para a corretora. Né? Essa é a distribuição. Né? Lembrando que o recolhimento de imposto de renda ele é feito na fonte pela administradora do fundo. Renda variável recolhe 15%, renda fixa tem o famoso come cotas, que até 6 meses você recolhe 22,5%, de 6 meses a 18 meses 20%, de 18 meses a 24 meses dá 17,5% e a partir de 2 anos, que é 24 meses, você recolhe 15%. Lembrando, tá, que é sobre a renda, não é sobre o valor aplicado. As pessoas confundem, tá? É sobre a renda. Outra coisa legal é que existem fundos de renda fixa que se enquadram em renda variável para diminuir a tributação. Então você vai ver muito. Na verdade, não é renda variável, eles se colocam como multimercado. Né? Então é fundo de renda fixa, mas eles se colocam legislativamente, tributariamente como fundo multimercado. Não está infringindo a lei, tá? A lei permite isso. E aí você consegue um benefício fiscal aí, né? Eu falei um pouco gestor administrador, né? E eu vou entrar aqui agora em alguns pontos que eu queria muito entrar com você, porque essa parte que eu falei é meio chatinha, né? Mas realmente, no fundo de investimento, você está terceirizando a sua decisão. E se você montar uma boa carteira, você não precisa ficar acompanhando o sobe e desce da bolsa. Esse é o meu papel de assessor, te colocar em carteiras que você não precisa acompanhar o sobe e desce e que você está protegido em qualquer situação, tá? Mas o que eu gosto dos ETFs? ETFs são fundos passivos, eles se chamam, o termo deles é Exchange Trade Funds. São tipo os FOFs que a gente viu nos fundos imobiliários. Você investe em um fundo que investe passivamente em ações de uma cesta de ações. Vou dar um exemplo. O índice Small Caps ele é composto por, sei lá, 30 ações Small Caps. Então você vai ver Gerdau lá, você vai ver Valid, você vai ver um monte de empresa pequena lá. O que ele faz? Ele investe diretamente nas ações que compõem esse índice. Se por um acaso a bolsa de valores que faz esse cálculo calcula e fala, poxa, a gente vai tirar essa ação e vai colocar outra, o fundo vai lá e automaticamente aplica nessas ações que entraram novas e sai das ações que entraram antigas. Então você está automatizando os seus investimentos. Tá? Por isso que eles são fundos passivos. Não vai ter um cara, um gestor ativamente tentando investir e achar os melhores investimentos. Você não vai ter isso. Tá? E ele também ele não tem taxa de performance, que muitos fundos de investimentos normais têm. E a taxa de administração dele é baixíssima, baixíssima, baixíssima. Então eu gosto disso também, né? Agora, não tem ETF que não cobre nada. Todos os ETFs vão cobrar alguma coisa que já está diluído no seu rendimento. Tá bom? Tem fundos ETFs que investem em criptomoedas. Por exemplo, né? Aquele Hash 11, né? Hash 11 é um fundo negociado na bolsa de valores e ele é passivo, tá? Ele é um ETF que investe em Bitcoin, eu acho. Eu não me recordo agora. Eu vou até digitar aqui, para você ver. Hash 11. Ó, ele investe em um índice de criptomoedas na bolsa da Nasdaq, tá? E ele replica aqui, tá? Aqui tá dando a cotação também. Você consegue pegar mais detalhes dele, né? Mas ele é passivo. O que uma outra coisa importante. Os fundos ETFs, eles são negociados em bolsa, igual ação, igual fundo imobiliário, tá? Igual unit. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Igual BDR, né? Eu coloquei no outro curso lá BDR.
eles são negociados sob a forma de cotas, igual aos outros ativos. Então é muito fácil, você pode fazer isso por qualquer corretora, tá? Você consegue fazer isso. Tem fundo que investe em ouro, e é ETF. Tem fundo que investe em metais preciosos, e é ETF. Tem fundo que investe no exterior, e é ETF. E aqui, ó, eu vou até mostrar, ó, ETFs disponíveis. Eu queria fazer isso, ETFs disponíveis B3. Eu vou pôr aqui para você ver, ó. Ó, ETFs listados, são 95 ETFs. Então aqui você vai ver uma infinidade de ETFs. Eu vou ver se eu consigo, ó, esse aqui, ó, investe em small caps. Esse aqui é do BTG, eu não sei o que faz. Esse aqui investe em commodities. Tem de renda fixa também, tá? Ó, esse aqui investe em milho na B3. Esse aqui investe em empresas que tem o selo de empresas sustentáveis. Esse aqui eu acho que investe em BDRs, eu não tenho certeza. Esse aqui investe em ações do agro, ó. Eu acho, né? Iagro. Índice do agro. Eu acho, né? Eu não tenho certeza, mas eu tô supondo que é isso. Ó, esse aqui investe em criptomoedas. Ó, esse aqui, Hashdex. Em criptomoeda. Meta, criptomoeda. NTF, eu acho que é aqui, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, esse aqui é de small caps. Esse aqui também é de criptomoeda, é gerido pelo Empíricos. Outro é gerido pelo Bradesco, que tem a gestão, né? Todos negociados na bolsa de valores, tá? Todos. Deixa eu ver se tem algum aqui, ó. Renda dividendos, ó. Esse aqui investe em ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos. Esse aqui investe em ações que a Bloomberg coloca no índice dela, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ó, esse aqui é de semicondutores, empresas de semicondutores. Esse aqui, nossa, tem um monte, são 95, né? Então você pode vir aqui. Eu vou pôr esse aqui, ó, só para você ver, ó, clicando em cima, SPX, ó, tá aqui o código dela. E ela só subiu ainda, tá? Nesse ano. Deixa eu ver nos 5 últimos anos. Só subiu também. Ela investe no índice SPX dos Estados Unidos. E o código dela na bolsa é SPXI11. Para você comprar e vender cotas dela, é isso aí. Deixa eu ver se ele vai. Ó, para saber mais, tem um site que você pode vir aqui, ó. Pressiona o Ctrl e dá um clique, ele abre uma nova aba e ele vai te falar o que a SPX faz. São as 500 ações negociadas na bolsa americana. É administrado pelo Bradesco, pelo Itaú. Aqui tem informação para os acionistas. Ó, as cestas. Eu vou pegar aqui, se ele me dá a cesta, ó. Ele mostra, ó, é esse fundo aqui. E para começar, não tá falando o que é, né? Informações, composição, acho que é composição. Composição. Ó, ele dá uma composição, acho que ele não dá as ações. Ele dá as ações aqui, será? Ele não dá as ações aqui. Ah, tá aqui, ó. Ele investe na Amazon, na Microsoft, na Nvidia, na Apple, no Google, na Tesla. Eu não sei o que é BRK. Burger King. É o Burger King, é isso aí. Aí tem outro do Burger King aqui. Eu não sei o que é esse e eu não sei o que é Others também. E aqui põe por setor, né? Uma parte está em saúde, outro está em tecnologia da informação, outro está em financeiro. Então você tem aí, cara, dá para você ver muita coisa aqui. Então, eu sou muito fã de ETF. Eu acho que vale a pena. E eu não podia deixar de. Tem fundo de ouro, tem fundo de metal precioso, tem vários, você se perde, é muito legal, tem uma infinidade, tá? E aí, entrando mais a fundo, eu queria falar sobre os fundos trend da XP. A XP, ela tem fundos que é como, assim, a taxa deles é tão baixa que é como se fosse um ETF. É eles que investem, só que aí não é negociado na bolsa, tá? É diretamente pelo assessor, pela plataforma da XP. Só que a taxa deles é muito baixa e tem uma gestão, é uma gestão passiva também, tá? E você só encontra fundo trend na XP. Eu vou entrar aqui para você dar uma olhada, porque eu gosto muito de fundo trend. Eu também acho uma grande sacada da XP. Eu já falei para vocês que
A XP ela é boa em duas coisas: fundos de investimento e título de renda fixa. Isso é o que eu gosto na XP, tá? Isso é o que eu gosto na XP. Mas eu vou entrar aqui e mostrar para você, para ver como você faz aqui. Isso aqui é mão na massa, né? Isso aqui é mão na massa. Vamos entrar aqui. Tá demorando. Vamos digitar a minha senha, né? Que eu não vou falar para vocês, não sou doido. Né? Agora ele vai pedir o token, que está aqui na minha telinha. Eu também não vou falar, apesar dele mudar a todo momento. Né? Tá aqui na minha telinha. E agora com certeza ele vai... Perfeito. Entrou aqui. Só tenho isso investido porque grande parte foi penhorado pela Justiça do Trabalho, né, por causa do meu pai que me enganou. E essa parte ainda está bloqueada, então eu não consigo fazer nada. Tem um saldinho lá que eu vou ver o que eu faço, mas isso aqui não... Indo em produtos, ó, eu vou em fundos de investimento. Aí depois eu vou em fundos disponíveis. Dá para fazer isso pelo celular também, tá? Mas eu gosto muito do computador. Se eu digitar aqui, ó, no busque por um fundo e digitar trend, ó, ele vai me dar só os trend. E eu consigo pegar os que mais renderam nos últimos 36 meses. Ó, esse aqui é trend ouro. Ele investe em ouro. E ele rendeu 71% nos últimos 36 meses. Que vai dar 71 dividido por 36. Que vai dar quase 2%, né? 3 anos. 71 dividido por 3. Vai dar 23% ao ano, mais ou menos, né? 23,6. Eu tenho trend que investe em bolsa americana alavancada, só que é para investidor qualificado, é quem tem mais de R$ 1 milhão declarado aí, né? Ele é bem... Tem uma liquidez bem alta esses fundos trend também, é algo que eu devo falar, né? Tem trend que investe em tecnologia americana, ele está rendendo 56% nos últimos 36 anos, nos últimos 36 meses, 3 anos, né? Que está dando 18% ao ano, então está dando uma rentabilidade muito boa. Ó, tem trend de ouro em dólar. Você compra ouro em dólar. Também está indo muito bem. Trend que investe nas 100 ações mais negociadas na Nasdaq. Tem liquidez ótima. 6 dias aí praticamente, né? Tá rendendo bem. Tem trend que investe em prata. Igual esses ETFs, né? Tem trend que investe em dólar e está indo muito bem. Eu particularmente não gosto de fundo que investe em dólar, tá? Tem trend pós-fixado. Tem um monte aqui, ó. Tem lideranças feministas. Lideranças femininas, desculpa. Tem trend de cripto em dólar. Também está indo muito bem. Tem trend que investe em títulos pré-fixados. Empresas de ESG, né? Tem trend que investe em títulos indexados à inflação. Commodities. Que investe em empresas de água. Empresas da saúde. Trend que investe nas ações da bolsa, trend que investe em empresas europeias, e tem uma infinita, ó, trend ouro aqui, ó, trend bolsas emergentes, não está indo bem, né? Mas tem um monte de trend aqui que esses daqui também não estão indo muito bem, né? Tudo indo muito mal. Mas eu queria falar para vocês desses fundos trends. E tem esse trend DI, ó, aqui, ó, trend DI, deixa eu até pôr aqui, ó. Trend DI. Esse trend DI aqui, ó, ele é relativamente novo. Ele rendeu 11% nos últimos 12 meses e 25% nos últimos 25 meses. Quase 26, né? Ó, ele não tem taxa de administração. Eu coloco muitos clientes aqui, por quê? Ele não tem taxa de administração. Ele está rendendo sempre próximo do CDI, tá vendo? E ele não tem taxa de administração. A XP fez esse fundo para conseguir trazer clientes para casa. Ele tem um limite máximo de R$ 100 mil por CPF. Tá? Então a XP fez isso para atrair cliente mesmo. Então é uma ótima maneira de você começar. E outra coisa, né? Ele é D mais zero. Se você resgata num dia, no mesmo dia esse dinheiro está na sua conta praticamente. Tá? Você consegue fazer isso. E o risco dele é um fundo muito pouco, assim,
risco quase zero, né? Não pode colocar zero, mas risco quase zero. Ó, tem trend de dividendos no Brasil. Só que não está aparecendo nada aqui, eu não sei porquê, não sei se é novo. E aqui ele ainda compara com os índices aqui, ó. Ele, o fundo que rendeu mais do que CDI praticamente, né? Olha só, rendeu mais do que CDI, um pouquinho mais. Rendeu mais do que a inflação. Legal. Olha só que legal, né? Então esse é o Trend DI. Ele é taxa zero até 100 mil aplicados por CPF para atrair investidores. Eu gosto muito de fundos Trend. E aí vem o que eu queria falar dos pontos positivos de fundos de investimentos. Você está deixando o seu dinheiro na mão de um profissional, e aí, fundo geral, né? Pode ser trend, pode ser ETF, pode ser fundo normal. Você está deixando na mão de um profissional autorizado, fiscalizado e certificado pelo governo, né? Você terceiriza sua decisão de investimentos. Você automatiza o recolhimento de imposto de renda. Você automatiza a aplicação dos seus investimentos. Você não precisa ficar toda hora buscando título de renda fixa para investir quando seus títulos vencem, né? E você não precisa ficar se acompanhando e se preocupando com o sobe e desce do mercado. Então esses são os pontos positivos de um fundo de investimento. Mas também, é claro, como tudo na vida, tem seus pontos negativos, né? Eles são muito demorados na hora de você resgatar o seu dinheiro. Eles não conseguem investir com muita rapidez porque é muito dinheiro. E a CVM não deixa também, né? Porque pode haver manipulação de mercado. Os ganhos deles são mais limitados se comparados com pessoas que investem ativamente. Eles são muito mais engessados, eles têm que seguir muitas regras, coisa que o investidor não tem que fazer, né? O investidor individual não tem que fazer. E tem alguns fundos que são alavancados, e aqui muita gente perde dinheiro, tá? Não recomendo fazer fundo alavancado. E eu queria falar muito dessa blindagem de carteira usando fundos de investimentos, que eu posso fazer para você, tá? Inclusive eu estou fazendo para uma cliente minha que foi finalista do BBB 2024, inclusive. Não gosto do programa, mas eu tenho que falar que ela foi. E eu estou ajudando ela nisso, né? Eu montei uma carteira dela para se proteger de 4 cenários econômicos possíveis, que é o quê? Sempre a gente vai passar por uma recessão, por uma depressão, por uma inflação ou por uma prosperidade. Principalmente nos Estados Unidos a gente tem prosperidade, mas aqui no Brasil a gente sempre está transitando entre essas três aqui, recessão, depressão e inflação, tá? Então qual que é a ideia aqui, ó? Fazer uma diversificação patrimonial em ativos de diferentes classes. Então pegar 25% do seu patrimônio e investir em títulos que vão render a inflação. Normalmente são o quê? Títulos que investem em criptomoedas, em ouro, em metais preciosos, investimentos que rendem IPCA. E isso através de fundos de investimentos você pode fazer, tá? Agora, por que não fazer isso em dólar, né? Tem gente que fala, eu vou investir em dólar porque é moeda forte. Vou contar um negócio para vocês. O brasileiro ele sempre corre para o dólar, principalmente por causa das propagandas que a gente vê aqui no Brasil, principalmente no atual momento, que agora o dólar está valendo R$ 6, né? O pessoal está correndo para falar de dólar, né? Virou a trend, né? Só que as pessoas não sabem que o americano ele não compra dólar. Ele corre para onde? Ele corre para o franco suíço. Para ele, moeda forte é o franco suíço. E o americano também não sabe que o suíço, o cidadão suíço, ele não compra franco suíço porque ele também não considera a moeda dele forte. Ele corre para ouro e agora para Bitcoin. Então a minha sugestão é, alguém falou para você correr para dólar, primeiro pergunta por quê e depois pergunta por que não em ouro e Bitcoin, tá? Porque assim, o ouro ele é cotado em dólar, o Bitcoin também ele é cotado em dólar. Então você está se protegendo duas vezes, né? Porque toda moeda, quem estuda economia sabe que toda moeda tende a desvalorizar ao longo do tempo. Então é melhor você investir em reservas de valores como o ouro e o dólar, que você está protegendo duplamente, né? E você consegue fazer isso através de fundos passivos, os famosos ETFs, e os fundos trends, que eu falei para vocês, né? Então você consegue colocar aí 25% do seu patrimônio em fundo que vai render inflação, que são cripto, ouro, metais preciosos e que rendem IPCA, títulos que rendem IPCA, né? Você consegue colocar 25% em prosperidade. O que é isso, prosperidade? Cripto também, tá? Pode ser prosperidade, se você quiser. Fundos imobiliários e ações.
E tudo isso aqui você pode fazer via fundos, tá? Tirando fundos imobiliários, você tem que comprar, negociar a cota na bolsa. Eu desconheço um fundo normal que invista diretamente em fundos imobiliários, né? Mas fundos de ações e fundos de cripto, você pode investir via fundo de investimento, que aí você está diversificando. E a maior parte você vai investir em fundos que investem em renda fixa. Eu coloquei aqui títulos, né? Mas eu sou um cara que prefere fundos que aí você não precisa ficar acompanhando. E por que 50%? Porque 25% eu estou protegendo contra a inflação. 20% eu estou colocando para quando tiver muita prosperidade. E aqui 50% é em depressão e recessão. É como se eu tivesse colocado 25% para proteger contra a depressão e 25% contra a recessão. E aqui no Brasil dá para você fazer isso da melhor maneira possível. Eu estou fazendo isso para minha cliente e o dólar está batendo R$ 6, né? Passando, né? Bateu 6,12 esses dias. E ela está rendendo acima do CDI. Então eu consegui fazer uma blindagem entre diferentes tipos de ativos para ela não ficar refém. Aí ela, minhas ações caíram. Realmente as ações dela caíram agora. Só que ela está em criptomoedas e os fundos de criptomoedas dela estão subindo muito. Então ela tem que se preocupar? Não, porque está rendendo, no geral está rendendo acima do CDI. E esse foi o meu objetivo com ela, né? Uma postura bem passiva para conseguir aqui é, uma carteira blindada praticamente contra todo e qualquer cenário. E, graças a Deus eu coloquei bem pouco em ações e fundos imobiliários. Graças a Deus, porque ela está vendo como está indo, né? Então essa parte de fundos eu espero que tenha ficado muito claro para você. E eu vou entrar um pouquinho em previdência privada. Por quê? Previdência privada também é um fundo de investimento, tá? Você investe coletivamente. Tem o CNPJ, mas ele tem algumas diferenças de um fundo tradicional. Ele é administrado por seguradora, ele tem uma obrigação de colocar 51% em renda fixa, então ele não pode ser igual a um fundo comum, que vai investir tudo em alguma coisa. Tá? Ele tem essa. Por lei, a SUSEP, né, que é a Superintendência de Seguros Privados, ela define isso. Você tem um prazo de carência maior, então deixa eu ver se eu consigo ver os fundos de previdência aqui disponíveis. Fundos. Não estou conseguindo aqui. Não. Não vou conseguir ver previdência aqui. Ah, tá aqui, previdência. Deixa eu ver se eu consigo ver. Eu vou clicar em aplicar aqui. Deixa eu ver se ele vai me dar alguns fundos. Vamos ver se ele vai me dar. Ele não vai me dar aqui as previdências, mas eu consigo ver para você e aplicar para você. Inclusive a gente tem a carteira recomendada de previdência aqui também, tá? Então se você não sabe onde investir, eu também consigo fazer essa blindagem patrimonial que eu faço nos fundos com os fundos de previdência também, tá? Só lembrando que 51% já vai estar em renda fixa, em título do tesouro, te protegendo contra deflação e contra recessão, né? Então você já está aí contra crises e contra recessões e deflação, é exatamente isso. Então você já está meio que 51% nessa estratégia, né? Só que ele tem um prazo de carência maior, então tem fundos normais que você resgata e tira no mesmo dia. Um fundo de previdência ele não vai ter essa flexibilidade. Você vai ter que esperar às vezes 15 dias, 45 dias. Por isso que é importante você escolher um bom fundo de previdência. Tá? É muito importante isso. Ele tem benefícios, ele tem sempre os pontos positivos e os pontos negativos, né? E com certeza prazo de carência é um ponto negativo. E para mim, ter que ter 51% em renda fixa também é um ponto negativo para mim, tá? Mas ele tem um regime tributário diferenciado também. Ele não é come cotas igual a gente viu na renda fixa dos fundos de investimentos, né? Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Tá aqui, ó. Ele não tem esse come cotas aqui, tá? Inclusive aqui nesse aqui, eu até esqueci de falar, todo mês de março e novembro, o governo federal ele recolhe obrigatoriamente parte dos seus rendimentos
como antecipação do imposto de renda. Tá? Então ele faz isso. Ele já faz isso. Na Previdência você não tem isso, ele só vai recolher no resgate mesmo. Tinha até esquecido de falar isso no outro, mas eu estou falando aqui agora. E aí você tem, né? Você não tem só esses dois tipos de previdência, mas esses são os dois tipos de previdência que eu trabalho e que eu acho que são melhores, assim, né? Os mais comuns. Eu particularmente gosto de VGBL. Quando você escolhe uma previdência, você tem que escolher um regime tributário, que vai ser ou PGBL dentro da corretora, né? Ou VGBL. O PGBL, ele vai incidir sempre sobre a retirada. Então você aplicou, você aplicou R$ 100, você quer resgatar, o fundo vai falar, olha, eu tenho imposto de renda que eu vou recolher em cima da sua retirada. Entendeu? E aí ele vai calcular quanto você tem que recolher de imposto de renda. É sobre a sua retirada, não é sobre o seu rendimento. Já o VGBL é sobre o seu rendimento. Então você aplicou R$ 100, rendeu R$ 1, ele vai incidir imposto em cima desse R$ 1 que rendeu e não sobre o total, que foi os R$ 100. Então isso é para salientar para vocês que fundo de investimento tem seus pontos positivos e negativos e fundo de previdência também tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, tá bom? Existe também a tabela progressiva e tabela regressiva. É muito chato previdência. Eu prefiro simplificar e colocar VGBL tabela regressiva, né? Que é o quê? Para quem escolhe uma tabela de tributação progressiva, você vai ter que ver a sua renda e recolher o imposto de renda com esses fundos de acordo com a sua renda. Então, se você ganha até R$ 1.900, você não recolhe. Se você ganha de 1.900 a 2.800, você tem que recolher aí 7,5%. E aí vai subindo, né? Vai subindo. Agora, como calcular e recolher? Eu tenho um serviço de cálculo e recolhimento que eu assino na minha aqui comigo. Você pode assinar isso por R$ 30 por mês, tá? A Sescom, acho que faz isso, mas eu consigo fazer isso na minha assessoria. Eu consigo absorver esse custo para você, se você também tiver um patrimônio considerável, e eu consigo calcular isso para você e enviar para você. Tá? Eu consigo fazer isso, tá? Você não precisa pagar. E aí vem, né? A empresa calcula para você, emite o DARF, você recolhe. Você só vai ter que informar essas coisas para o seu contador também, né? Para o seu contador e para essa empresa. Se você pagou a mais, você vai ter que solicitar pelo seu contador uma restituição e colocar isso na sua declaração também, né? Eu não sei muito como é que funciona isso, mas você tem que fazer, tá? E se você pagar menos, você corre o risco de cair na malha fina da Receita Federal. Por isso que é importante você contratar um serviço para isso, infelizmente, né? Brasil. E eu gosto da tabela regressiva, a gente tinha visto a progressiva aqui, né? Que ela vai progredir de acordo com a sua renda. Já a tabela regressiva, a cada 2 anos, ela diminui a tributação. Então, ela começa com 35% até 2 anos aplicados. Depois, a cada 2 anos, vai diminuindo 5% até chegar em 10 anos. A partir de 10 anos, você só recolhe 10%. E aqui, né, o fundo recolhe 15% sobre sobre o seu rendimento quando você resgata na tabela regressiva. E se você pagou a mais, você vai ter que entrar e pedir como é que fala? Restituição. Pedir a restituição aqui. Agora, se for maior, você vai ter que recolher isso logo, né? É muito importante. E eu continuo batendo nessa tecla aqui de VGBL e VGBL. A incidência sobre o resgate é o que? PGBL incide sobre os rendimentos. Desculpa, VGBL incide sobre os rendimentos e PGBL sobre o montante que você solicitou o resgate. Tá? Para quem que vale a pena fazer um PGBL? Para fazer uma progressiva, né? Para quem tem valores menores a receber. Então, se você ganha até R$ 1.900 ou até 2.800, vale a pena ainda você contratar uma progressiva. Já uma regressiva, e outra, para quem tem gastos com saúde, né?
Você consegue abater dos seus gastos com saúde aí o imposto que você teria a recolher, né? Eu gosto da tabela regressiva, você simplifica, você não tem que ficar batendo cabeça, o cálculo vem direitinho, é melhor, tá? Uma outra coisa que eu gosto dos fundos de previdência é que eles servem como blindagem patrimonial. Então, contra processos de divórcio, trabalhistas, civis, né? E aqui tem uma lei no artigo, no Código de Processo Civil, que diz que são impenhoráveis os vencimentos e subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadorias, pensões. Logo, é impenhorável a verba decorrente de aposentadoria complementar privada. Eu já vi Justiça do Trabalho penhorar a Previdência? Já vi. Mas é contra a lei, tá? Eu acho que uma Justiça do Trabalho só vai fazer isso se ela vê muita má fé do cara que está sendo processado. Então tenta andar na linha, sabe? Outra coisa, você simplifica a sucessão dos seus filhos. Se você quer deixar alguma coisa para os seus filhos, isso não vai passar por um processo de inventário de espólio na justiça. Isso vai te economizar, eu até esqueci de colocar aqui, isso vai te economizar ITCMD, isso vai te economizar, isso vai te economizar custas judiciais, e isso vai te ajudar a economizar honorários advocatícios. Dependendo do estado que você está, você num processo de inventário e tal, com uma previdência você consegue economizar até 40% do patrimônio que você gastaria com essas custas aqui de TCMD, custas judiciais, essas coisas, né? Você conseguiria, eu vou até fazer um linkzinho aqui. Vou até fazer esse linkzinho aqui. É isso mesmo. Então você consegue. Fiz errado, né? Você consegue economizar todos esses custos aqui que chegam numa economia de 40% na justiça. Então você tinha um patrimônio de 1 milhão para deixar para os seus herdeiros. Só que por causa da justiça não é mais 1 milhão, é 600 mil reais. Isso não vai acontecer com uma blindagem patrimonial feita através de previdência privada, né? Isso não vai acontecer, então isso é muito bom. E outra coisa, ele não passa pela obrigação da lei de sucessão. Você deixa para quem você nomear. Sei lá, você quer deixar mais para um filho e menos para outro. Você pode fazer isso. Você define o percentual. Ah, você tem um filho fora do casamento e você quer deixar alguma coisa para ele. Você pode fazer isso via previdência também. Eu te ajudo com isso, né? Você quer deixar para a esposa, para a amante, para o primo, para o tio, para a irmã. Não quer que a sua esposa meta a mão, seu marido meta a mão? Você pode fazer isso também, tá bom? Isso é blindagem patrimonial. Ah, mas você está sendo XYZ. Não, eu estou te contando como é que é um fundo de previdência, tá bom? E a diferença entre um fundo de investimento. Então essas são as diferenças de um fundo de previdência para um fundo de investimentos, tá bom? Findado isso, a gente desmistificou fundo de investimento e a gente desmistificou previdência privada. Ah, lembrando que o ETF também pode ser negociado na bolsa com código 11. Lembra que eu falei para vocês? Não confunda ETF com Unity e com fundo imobiliário. Então tem que tomar cuidado com isso. ETF, fundo imobiliário e Unity tem código 11 no final. Então tem que tomar muito cuidado para ver o que você está comprando, o que você está vendendo. Principalmente no começo, quando você não sabe, né? Então a gente vai entrar aqui agora em desmistificando a renda fixa. É bem simplesinho também, pelo menos para mim, né? É bem simplesinho. Mas vamos lá, a gente está aqui para isso, né? Renda fixa, gente, nada mais é do que um mercado de dívidas. Você está negociando a dívida de alguém com um outro alguém. E aí você pode escolher nesse mercado de dívidas que é regulado pelo mercado financeiro e muitas vezes negociado na bolsa de valores, mas não só na bolsa de valores, tá? Você pode escolher emprestar o seu dinheiro para a empresa mais segura e ganhar menos com isso. Qual que hoje é o investimento mais seguro que você pode investir hoje, mas você vai ganhar menos? É o Tesouro Selic. Você empresta para o governo federal
e ele vai te render o que a Selic rende, tá? Tem um outro também, que é o Tesouro IPCA. Tesouro IPCA. Você também pode fazer isso também, mas é mais arriscado. E tem o Tesouro Pré também. Também o Tesouro Pré você pode fazer isso, mas esses dois aqui são mais arriscados e não tem liquidez. Esse aqui é o mais seguro mesmo, tá? Por que que Tesouro Selic do governo federal é o mais seguro? Porque para o governo federal não te pagar, é porque ele não consegue mais recolher imposto e o país quebrou, tá? Essa é a questão dele, tá bom? Mas novamente, como ele é o mais seguro, ele é o que paga menos, tá? Então você tem isso também. Você também pode escolher emprestar o seu dinheiro para o mais arriscado e ganhar mais, né? Isso você, esse é um outro grande diferencial que você tem na corretora XP, que é o mercado de renda fixa. A XP tem vários títulos de renda fixa sendo negociados. E inclusive ela tem uma propaganda, não só ela, a Genial também, que é uma ótima corretora. Eu gosto muito da Genial, que eles oferecem o quê? 220% do CDI. O que é 220% do CDI? Ele vai render duas vezes e 20% o que rende a Selic, o CDI, na verdade, né? Então ele tá, se a Selic está rendendo 1%, por exemplo, o CDI está rendendo, eu vou por aqui, CDI, desculpa. O CDI está rendendo 1% ao mês, esse título da Genial, da XP, vai render 2,20% ao mês. Opa, escrevi errado. 2,20% ao mês. Tá. Só que eles limitam esse seu investimento até R$ 5.000, mais ou menos. E não é para sempre, é só para novos clientes. Tá? Então, assim, vale a pena você investir? Vale. Mas eles fazem isso para chamar cliente. Tá? Não é efetivamente para ganhar com isso, não. Tá bom? E lembrando, tá, gente? Quanto maior o risco, o retorno que você quer, mais risco você vai ter que correr. Tá? Não existe fórmula mágica. Eu vejo muita gente falando também de FGC. Ah, tá garantido pelo FGC. O que é o FGC? É um fundo garantidor de crédito. Então você vê que caderneta de poupança, CDB, LCI e LCA, eles têm garantia de até R$ 250.000 para caso a instituição que você emprestou o dinheiro quebre e você não consiga recuperar o seu dinheiro. Só que ele só faz isso, o FGC ele só tem dinheiro para pagar 2,5% do total da dívida privada do país. Então, se houver, que eu acho que vai acontecer muito próximo nesse desgoverno que a gente está vendo aí, muita gente não vai conseguir o dinheiro de volta. Então, tem gente que fica vendendo a ilusão do FGC, mas é muito arriscado. E eu não faria isso se eu fosse você, tá bom? E aqui eu vou de novo fazer o que? Entrar na plataforma de renda fixa da XP, ó, eu vou por emissão bancária, que são, via de regra, os garantidos pelo FGC. Ó. Você tem aqui vários títulos, ó. Só que você tem uma aplicação mínima para cada um deles. Então, um é 20 mil, outro é 5 mil, outro é 1.000, outro é R$ 1,28. E aí eles estão rendendo o quê? Praticamente 100% do CDI. Banco Volkswagen. Deixa eu ver se tem algum outro. Banco XP. Banco CNH, que eu não conheço. Tem a nota deles também, né? Eu não gosto desse negócio de nota. Classificação de risco. Se você vê um AAA, é o mais seguro que tem, eu acho. Eu acho, tá? Eu não lembro direito disso. E aí você tem vários títulos de renda fixa com várias rentabilidades. Deixa eu pegar por rentabilidade aqui, ó. Agora, nesse exato momento, é que tem que pegar no dia, né? Como o mercado está fechado, a gente não consegue ver. Mas o melhor que está pagando aqui é 101% CDI. Até que tá bom, é o Banco Volkswagen. Mas assim, tem imposto de renda. Ele incide em cima do seu resgate, tá bom? Então você tem isso aqui na plataforma da XP. Eu particularmente não gosto de título, porque ele vai vencer e quando ele vencer você vai ter que procurar um outro título. Por isso que eu gosto de deixar automatizar através de fundos de investimento, né? Vamos ver os outros que tem aqui, para ver se tem algum outro aqui que eu possa mostrar para vocês, né? Renda fixa, crédito privado, ó. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Como o mercado está fechado, acho que não está aparecendo. O mercado está fechado. Ou às vezes não tem mesmo, né? Disponível.
Produtos, renda fixa de novo. Ó, você pode negociar via corretora, Tesouro Direto e Público. Eu vou até abrir aqui para você ver. Ó. Deixa eu ver se tem opção aqui. Não tá tendo opção. Ó, mas ele te dá algumas coisinhas aqui que... Mas não tá... Ir para os títulos. Deixa eu ver se ele me mostra aqui. Ó. Ah, tá aqui, ó. Ele tá pagando aqui, ó, 13,63% ao mês, só que o vencimento é em 2027. E a alíquota de imposto de renda vai ser 15%. Com certeza ele é um... Eu não lembro se ele é prefixado após, né? Você tem aqui, ó, IPCA. Quanto maior o IPCA, mais longo ele é. Ó, 2060. Esse é um problema também que eu vejo nos títulos. Você vai ter que ficar muito tempo sem receber. Se você precisar, vai dar uma zica lá e você não vai receber. Né? Então eu particularmente prefiro que você vá para fundo de renda fixa ou fundo de previdência. Tá? Você está terceirizando essa decisão, é muita coisa chata para ficar vendo. Né? E aí a gente vem, né, a gente terminou renda fixa e a gente vai aqui para as criptomoedas. Só que não é as criptos que normalmente você vê por aí. Tem vários cursos de criptomoeda falando de wallet, de corretora no exterior. Cara, eu não tenho conhecimento nenhum para falar de wallet, nem de criar conta em corretora no exterior, tá? Nem falar de teoria da conspiração, que o dinheiro vai te fiscalizar. Eu não sei nada disso. O que eu posso te ajudar é dentro da corretora XP, te ajudar a investir diretamente em criptomoedas. Tá? O Nubank também faz isso muito bem. Né? Aí indo para o Bitcoin. Bitcoin é considerado uma reserva de valor, sim, como eu falei para vocês no fundo de investimentos, na parte desmistificando o fundo de investimento. Há outras criptomoedas boas também. Eu tenho uma carteira recomendada de criptomoedas. Tá no meu grupo de cripto, né? Existem ETFs que investem em criptomoedas, como eu mostrei para vocês na parte de fundos de investimentos. Eu vou pegar aqui de novo a parte de fundos de investimento aqui, ó. Fundos disponíveis. Deixa eu ver se ele vai... Bitcoin. Ó, tem fundo do Bitcoin que investe em cripto, ó, que ele investe em Bitcoin. Só que não tem só esse, ó, tem Ethereum, né? Deixa eu ver se ele aparece. Não tem Ethereum aqui. Hash. Ó, Hash aparece bastante, ó. Ele investe 20% em criptomoedas, 100% em criptomoedas, 40% em criptomoedas. Esse aqui investe em DeFi, que eu acho que é... Putz, eu nem lembro que é DeFi direito. Eu acho que era... nem lembro direito. Mas olha, eles estão rendendo muito bem. Esse aqui é para investidor qualificado, tá? Só a partir de R$ 1 milhão. Mas você tem fundos que investem em criptomoedas, né? Você pode comparar com os indicadores de mercado. São bons fundos, têm alta liquidez, tá vendo? Você não tem que ficar caçando cripto, tentando comprar, correr o risco de tomar golpe, de alguém roubar suas criptomoedas. Você não tem nada disso, né? Então eu prefiro fazer assim, porque são fundos que investem em criptomoedas devidamente regulados e autorizados pela CVM. Então eu recomendaria você fazer isso por aqui. É muito melhor, é muito mais fácil, é muito mais barato, é muito menos dispendioso, é muito risco muito menor. Lógico, você vai pagar uma taxa mais por isso, né? E eu queria deixar uma deixa, né, para você fazer parte da nossa carteira de criptos. Tá no meu site, é bento.me/Gabriel Benker. E você também pode preencher esse formulário aqui. Eu vou deixar na descritivo do vídeo, né? Então, isso é desmistificar você investir em criptomoedas na bolsa de valores. Ah, você esperava mais? Cara, desculpa, eu não vou te iludir nem te falar de coisas que eu não faço. Isso aqui, tudo isso eu vi, fiz, apliquei, faço para os meus clientes. Eu tenho um cliente ganhando 300% em criptomoedas. Tá? 200, desculpa. Eu não vou falar mentira para vocês. 200.
É porque eu acho que é 300, mas eu não quero falar nenhuma informação falsa, pode ser que não seja 300, né? Pode ser que seja 200. Tá investindo, tá indo bem, tá gostando, tá protegendo a carteira dela, né? Então eu queria deixar essa deixa para vocês. Vou deixar o meu contato aqui no conteúdo. Lembrando que eu gostaria que vocês curtissem, comentassem, se inscrevessem, compartilhassem, marquem um amigo. Coloca algum comentário aqui embaixo que possa ajudar as outras pessoas, né? E eu vou deixar esse vídeo aqui para você. Eu queria realmente desmistificar tudo isso para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu vou divulgar isso aqui. E querendo falar comigo, é só entrar em contato por esses links que eu te falei para vocês. E lembrando que eu sou assessor da XP, eu sou banker autônomo, eu consigo também crédito, financiamento, comparar taxa, eu consigo limpar nome no Serasa, e eu ensino as pessoas a investir também. Então, precisando, a gente está aí. Eu tenho os grupos de investimentos também que são bem acessíveis, a partir de R$ 10. Você tem uma carteira recomendada de ações e tem outras carteiras também, né? Eu consigo dar uma degustação de 7 dias para você entrar e ver como é que é e acessar. E eu espero que você tenha gostado. Então, tamo junto aí. Bons investimentos e eu espero que você tenha muito sucesso aí no seu futuro financeiro. Grande abraço.